graça e a paz a todos em nome do Senhor Jesus. Estou aqui no altar da igreja aqui em São Paulo. Eu quero trazer uma palavra no teu coração. Mateus capítulo 22, onde eu estava aqui orando e lendo e Deus falou no meu coração. Eu queria mandar essa palavra para vocês aí hoje, tá bom? Onde Jesus ele anda sobre o mar, aonde aconteceu um grande milagre. Olha só, lá em Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passear diante dele para o outro lado. Quando ele despedia a multidão, ele despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. 24. Entretanto, o barco já estava longe em muitos estádios da terra, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou atemorizados. E exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Olha, esses homens não tinham nem noção, não tinha nem como imaginar quem estava vindo ali diante deles, porque eles estavam no barco e no meio do mar, onde estavam as ondas batendo para um lado e para o outro, aquela situação, e veio de encontro eles Jesus, só que eles não sabiam que Jesus ia de encontro a eles. Então naquela situação eles se desesperaram, começaram a gritar, e a Bíblia fala que eles chegaram a pensar que era até mesmo um fantasma. Mas no 27 fala: Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus sempre entra com um recurso, Jesus sempre entra com um milagre, Jesus sempre mostra para a gente ficar calmo mediante uma situação, porque ele sempre estará presente. Ele sempre diz: fica calmo, tenha bom ânimo. No 28 respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu. Pedro duvidou, ele perguntou: se és tu. Aí há uma grande dúvida. Às vezes você tem dúvida se Deus vai mudar, se Deus vai fazer. A Bíblia fala que nós temos que ter fé, mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que ela seja pequena, mas ela tem que ser forte, assim como um grão de mostarda é forte. E respondeu-lhe: se és tu, manda-lhe ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando: salva-me, Senhor. E nesse momento, imagina só, ele estava próximo da bênção dele, ele estava próximo do milagre dele, e ele andando sobre as águas, só que mediante as situações ele teve medo. Muitas das vezes você está passando por uma situação e está indo na fé, está confiando, só que como criou uma situação adversa, ele ficou com medo. E a Bíblia fala que ele começou a submergir. O que é submergir? É afundar. Então, você não pode ter medo, porque o medo faz a gente afundar, o medo faz a gente regredir, o medo faz a gente andar para trás. E a gente não podemos andar para trás. Até porque, eu até costumo dizer, quem anda para trás é o caranguejo. Aí as pessoas vão falar: ah, é verdade, bispo, mas não é. O teu caranguejo, ele não anda para trás, ele anda de lado. Nem o caranguejo, que é um animal irracional, aceita andar para trás. Porque muitas das vezes você aceita andar para trás. Então, preste atenção, porque Deus está falando para ti nessa noite, neste momento. Não olha para as adversidades, olha para Jesus. E o 31 diz: e prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse: tem homem de pequena fé, por que duvidastes? A dúvida faz a gente perder as bênçãos, as dúvidas fazem a gente sair do caminho. E olha só que diz no 33: e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Olha só, verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, quando você não tem medo, quando você não duvida, verdadeiramente você vai ver Deus nos seus caminhos, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Então agora vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que a fé
remove montanhas. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor está dando força, ânimo, vigor para esse homem, para essa mulher, remover esta montanha. Eu tenho certeza, meu Pai, que assim como a fé foi ativada de Pedro para andar sobre as águas, assim será ativada a fé desse homem, dessa mulher, que mesmo passando por situações adversas, mesmo passando por situações de medo, de angústia, de depressão, muitas das vezes até pensamento de parar, pensamento de desistir, Deus hoje está ativando a tua fé. Deus hoje está renovando as tuas forças. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso. Meu Pai, não permita que tal pessoa que assistisse essa oração não venha ser assim como foi Pedro, que duvidou e que do meio da tempestade ele veio a afundar, ele veio a desistir, porque ele olhou para os problemas, porque ele olhou para a situação, porque ele teve medo mediante aquela situação que ele estava vivendo. Meu Pai, não permita que esse homem, que essa mulher venha ter medo. Não permita que esse homem, que essa mulher venha olhar para a situação. Não permita, meu Deus, em nome de Jesus, para que ela venha conquistar, para que ele venha conquistar a vitória, o milagre, a conquista tão sonhada, tão almejada, em nome do Senhor Jesus. Pois eu declaro e profetizo em nome de Jesus: abençoado seja a tua casa, abençoada seja a tua família, abençoados sejam os teus entes queridos, em nome do Senhor Jesus. Toma posse da tua bênção, toma posse do teu milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus, que Deus lhe abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Amém? Forte abraço do Bispo Gerson Ferreira, em nome do Senhor Jesus.